Ok, já vamos chegando aqui, o pessoal já vai estar entrando aí, né? Andressa, está chegando, né, Andressa? Também? Boa noite, Andressa. Tudo bem? Você está me ouvindo, Andressa? O teu som parece estar cortado, hein? Não estou te ouvindo. Você está me ouvindo, Andressa? Ok. Ok. Pastor, alguém me ouve? Olá, tudo bom, Andressa? Tá ouvindo agora? Eu estou te ouvindo, mas você me ouve? Sim, sim, estamos ouvindo, tá? Tá. Já estamos aí ao vivo, já está transmitindo tanto no Facebook quanto no YouTube, tá ok? A professora Rita já chegou, aí você vai recebendo o pessoal aqui que eu vou ajeitando aqui nos bastidores, tá ok? Já entrou no ar? Já está lá, você pode compartilhar já também, tá? Tá, mas E o a gente, professor, né? nós não estamos aparecendo ainda? Já estamos aparecendo, tá ok? Já estamos aparecendo, tá ok? Pode ir compartilhando, dando os boas-vindas do pessoal aí, tá chegando, Ah, já estou vendo aqui. tá bom? Professora Rita, boa noite. Boa noite, Tudo bem, professora? É um prazer. mente. Vamos aguardar um pouquinho também. Eu sabia que já estava no ar, já estávamos no ar aqui, o pessoal já está nos acompanhando. Ah, o Rafa já respondeu aqui que está audível, então ótimo. Como faz para acessar pelo YouTube? O pastor está bem por dentro. Opa, aí, professora Rita, eu vou pedir para ele passar para nós depois as coordenadas certinho. Oi, boa noite. Professora Teodora. Oi. Desculpa o atraso de novo, consegui acessar agora com a ajuda ainda aqui do meu genro. Tudo bem, professora? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Teodoro, como faz para... projeto Tecurrar. Tecurrar, Maranhão. Oi, Rita. Eu estou dando aqui as coisas para meu esposo assistir pelo YouTube. Ah, tá. Ele pode assistir pelo Face também, tá, professora Rita? Deixa eu pegar aqui o YouTube também, deixa eu ver com o pastor. Andressa, o professor Lídio está no ar já? Ainda não. Vou entrar em contato com ele aqui. Projeto Tecurrar, Maranhão, com Y. Andressa, esse instrumento aqui de agora é diferente. Professora Teodora, eu recebi um recado aqui do professor Lídio que ele está com problemas técnicos lá, então é provável que ele não consiga participar conosco hoje, tá? Ele está tentando fazer o acesso, mas ainda não conseguiu.
Professora Andressa, provavelmente ele não vai participar, então? Isso, foi o que ele me passou agora. Ele está com problemas técnicos lá, então é possível que ele não consiga. Ele está tentando fazer o acesso, mas ainda não conseguiu. Eu acho que nós podemos dar início à conversa com a professora Rita, e aí, caso ele consiga entrar, né, nós enquadramos ele aqui na conversa. Professora Andressa, na hora que for começar... Ao vivo, tá? Oi? Nós já estamos ao vivo, tá? Já posso começar, então? Pode. Podemos dar início. Então, tá. Pessoal, boa noite. Boa noite, professora Rita Potiguara. Boa noite, Andressa. Boa noite ao pastor Valdomiro, que está aí nos bastidores. Boa noite aí aos nossos internautas. Para quem, né, ainda não me conhece, eu Teodora, né, uma das coordenadoras aí do projeto Tecorra Maranhão, que está a cargo de 4 instituições, né, que é o Núcleo de Educação Escolar Indígena da Secretaria Municipal de Educação de Dourados, juntamente com a Associação Salvare, a FAIND UFGD e também a Missão Evangélica Caiuá. Eu desejo aqui, professora Rita, que você seja muito bem-vinda, né? Convidamos também o professor Lídio, mas acho que ele está com dificuldade para acessar, né? Está com problema na internet. E quero, de antemão, professora Rita, agradecer a sua disposição para estar aqui conosco, conversando hoje sobre educação escolar indígena, tá? A professora Rita, ela é pedagoga, né, especialista em gestão escolar, mestre e doutora em educação, possui pós-doutorado em estudos interdisciplinares, é professora da Secretaria de Educação do Ceará, né, do estado do Ceará, foi conselheira também no Conselho Nacional de Educação, e foi diretora de políticas públicas de educação do campo, de indígena e também para as relações étnico-raciais na CECADI e MEC, né, professora Rita? E foi anteriormente coordenadora também do Núcleo de Educação Escolar Indígena no MEC, né? Então, para nós é um grande prazer recebê-la aqui nessa live, através do projeto Tecorra Maranhão. E desejo a você, né, que seja muito bem-vinda, desejo também boas-vindas a todos os nossos internautas que estarão participando aí conosco durante essa live, tá? Então, enquanto o professor Lídio não consegue acessar, né, nós vamos conversando aqui com a professora Rita, né, Potiguara, e eu falo que eu estou, assim, muito feliz, professora Rita, de ter aceito, né, o convite aí que foi feito para participar dessa live. Professora Rita, eu gostaria muito, assim, que você falasse para todos nós, né, onde é que você está atuando agora, né? A gente sabe que o Ministério da Educação, infelizmente, destituiu, né, vários cargos e também, entre elas, acabou com a Secretaria de Educação, né, para a Diversidade e Alfabetização, que era a secretaria onde ficava a coordenação da educação escolar indígena. Então, após esse trabalho maravilhoso que você fez, né, lá no Ministério da Educação, hoje você está atuando aonde, né, lá na Secretaria Estadual de Educação, né, do Ceará. Fala um pouco para a gente como é que é o seu trabalho lá, professora Rita.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite em especial para a Teodora, minha parenta. Grande satisfação em encontrá-la, né, Teodoro? Nós que estamos aí juntas na organização do Fórum, do Quinto FENEI, Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena. Conheço Teodora há muitos e muitos tempos, né, Teodora, que a gente vem nessa trajetória da educação escolar indígena. Então, eu fui gestora, né, da educação escolar indígena no Ministério da Educação. Fui a primeira indígena a ocupar uma diretoria na esplanada dos ministérios, né? Pela primeira vez, nós tivemos uma indígena à frente de um cargo de gestão, né, num espaço de decisão importante, como era a SECADI, a Secretaria da Diversidade e Inclusão. Para a diversidade, a extinção da SECADI é uma perda irreparável, né, porque era um lugar específico para a educação escolar indígena, para a educação do campo, para a educação para as relações étnico-raciais, para a pauta de outras diversidades, como também a educação escolar quilombola, dos ciganos. Então, quando nós tivemos a extinção, a gente sentiu que, de fato, as políticas que a gente vinha construindo historicamente, elas passavam por um processo de extinção, né, para falar, né, com essas palavras. Quando se extingue a SECADI, parte da política que ela vinha desenvolvendo, ela é extinta também. Haja visto que a gente vinha num movimento, né, de construção, né, de autonomia, quando a gente tinha a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, instituída no âmbito do Ministério da Educação, que é um espaço de participação e de escuta, né, dos povos indígenas. Essa comissão também ela foi extinta, a gente lamenta profundamente, né, a Política Nacional de Educação Escolar Indígena, que é de responsabilidade do Ministério da Educação, a sua coordenação, quando ela corta, né, a voz, quando ela corta a participação dos indígenas, é uma política que começa, se é que ainda existe uma política específica para a educação escolar indígena, ela começa a perder o sentido dentro desse nosso projeto de autonomia, desse nosso projeto de protagonismo indígena. Então, eu estive da SECADI durante 7 anos, estive também como conselheira do Conselho Nacional de Educação por 6 anos, onde nós tivemos a oportunidade de estar definindo, né, as últimas diretrizes para a educação escolar indígena e toda a educação básica, que foram as diretrizes de 2012. Também, em seguida, em 2015, nós tivemos pela primeira vez na história as diretrizes curriculares para a formação de professores indígenas, em cursos de graduação e cursos de magistério nível médio, também uma demanda que veio da Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, a primeira conferência, ocorrida em 2009, havia essa demanda de atualizar as diretrizes, de ampliar, haja vista que as diretrizes de 1999, que foram as primeiras, elas foram muito pensadas ainda para os anos iniciais do ensino fundamental. E aí nós tivemos, né, constituindo subcomissões para discutir essas diretrizes, um diálogo bastante profícuo, bastante permanente com a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação, dentre outras instâncias. Então, a gente lamenta, né, então, nesse primeiro momento eu quero fazer o registro da extinção da SECADI, da extinção deste lugar de construção de políticas específicas para a diversidade. Mas antes de estar no Ministério da Educação, eu já era professora aqui no estado do Ceará, atuando desde 2001 na Secretaria de Educação Básica, né, também no Núcleo de Educação Escolar Indígena, mas atualmente eu estou no Conselho Estadual de Educação, né? O Conselho Estadual de Educação também tem a missão, tem a função de definir diretrizes também para a regulamentação, o reconhecimento, né, das escolas indígenas, quando a gente se refere especificamente às escolas indígenas, mas aí
definição de diretrizes para o funcionamento de toda a educação básica e educação superior das escolas e das instituições de educação superior vinculadas à rede estadual aqui no estado do Ceará. Então, é um trabalho que é de grande importância para nós, povos indígenas. Nós consideramos muito estratégicos, né, as normas, os marcos normativos, quando são definidos, sobretudo aqueles quando nós conseguimos ter alguma inserção na definição dessas normativas. Então, para nós, povos indígenas, nós prezamos muito, desde as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, até chegar às diretrizes locais, como também os nossos marcos maiores, né, que é a Constituição Federal de 88, o artigo, sobretudo, 78 e 79, que trata especificamente de uma educação intercultural indígena, e também da Constituição Federal de 88, que foi um marco, né, regulatório importante para o reconhecimento do país como um país pluriétnico, um país, né, que tem comunidades indígenas e que esses povos indígenas têm o direito de serem alfabetizados nas suas línguas maternas. Então, a Constituição Federal de 88 para nós é um marco, e nós, povos indígenas, nós prezamos muito por toda essa legislação, porque nós tivemos historicamente, e ainda temos, legislações que operaram contra nós, operaram contra os nossos direitos, operaram a favor da nossa extinção, a favor da nossa submissão. E esses marcos, nesse campo de um projeto democrático, como a gente vem construindo, como a gente acredita dele, nós ainda não temos uma democracia ideal, mas nós temos um projeto de democracia que, infelizmente, ele está sendo muito atacado por esse governo que aí está, mas é um projeto que nós acreditamos e que nós achamos que tem um lugar para nós, povos indígenas. Muito bem, professora Rita, suas colocações foram muito importantes, né? Trazendo um pouco, historicizando, né, um pouco os avanços que a educação escolar indígena e os povos indígenas tiveram desde a Constituição de 88, né? E que hoje, né, nós estamos aí vivendo essa incerteza, né, nesse atual governo, por conta aí dos desmontes, né, dos direitos e das políticas públicas de um modo geral no nosso país. Eu vou passar um pouco agora para a professora Andressa, né, falar um pouco aí, fazer essa intermediação aí com os nossos internautas, antes da gente passar, então, para uma outra questão. Ótimo, professora. Vou citar aqui as pessoas que estão nos acompanhando. Nós temos aqui o Rafa, né, o Rafael Pellegrini, que nos apoia também no projeto, na parte técnica, ajuda aí nas entrevistas. Rafael está aqui conosco. Nós temos o Luiz Antônio Oliveira, seja bem-vindo, Luiz. Temos também a Onilda Sanches conosco. Nós temos aí o Luiz Antônio Oliveira, dando boa noite aqui, o professor Neymar está aqui no chat também, comentando aqui informações muito relevantes que a professora Rita traz. Sandra Duarte verá aqui conosco também, seja bem-vinda, Sandra. Jaci Duarte verá, acredito que seja isso, é muito bom ver essas mulheres maravilhosas, Teodora Souza e Rita, ainda mais com informações que nos trazem. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Lembrem de deixar aí as suas colocações, suas perguntas. Nós estaremos aí respondendo, passando para a Rita, interagindo com vocês que nos acompanha. Lembrem de compartilhar a nossa live para que esse conhecimento também possa chegar a mais pessoas. Lembrem de curtir também a live, que também é importante. E curtindo a página, você recebe todas as nossas programações, como eu já venho falando aí nas nossas lives. E é isso, professora Teodora, passo para a senhora, mais uma vez. Muito obrigada a todos que nos acompanham. Obrigada, professora Andressa, obrigada aí a todos que nos acompanham. E vamos continuar aqui, né, o nosso diálogo, a nossa roda de conversa aqui com a professora Rita Potiguara. Professora, nós sabemos que
considerando, né, esse contexto aí da pandemia provocada aí pela Covid-19, que atingiu, assim, todo o país, né, o mundo todo, na verdade, de um modo geral, e também, né, essa situação chegou às nossas aldeias, hoje estamos enfrentando aí, né, várias situações que antes, né, dessa pandemia, os povos indígenas, de um modo geral, assim, já se sentia um pouco vulnerável por conta dessas políticas de governo que muitas vezes não chega a ser implementado, né, conforme gostaríamos que fosse implementado nas nossas aldeias, junto ao nosso povo. E com a questão da pandemia, essa vulnerabilidade se aprofundou ainda mais, né, professora Rita? Então, vários estados do nosso país agora, em se tratando da educação escolar indígena, estão passando e vivendo esse momento aí com as aulas não presenciais, né, aulas remotas. Eu gostaria que você falasse um pouco como que está isso lá no seu estado, se está acontecendo essas aulas remotas, se estiver acontecendo, quais temas que os professores indígenas estão desenvolvendo com as crianças nesse momento em que não há aulas presenciais, né, e sim aulas desenvolvidas, são atividades desenvolvidas aí, entregue, né, de alguma forma aos alunos, para que eles realizem essas atividades nas suas casas, né. Fala um pouco para a gente sobre isso, professora Rita. Então, a gente lamenta profundamente, né, essa situação que o país está vivendo, né, que além da crise econômica, da crise política, da crise ambiental, nós também temos uma crise sanitária. E essa pandemia que tomou conta do mundo inteiro, né, ela tem um efeito bastante perverso para as chamadas minorias, né, as minorias étnicas, as minorias sociais, que são justamente, né, nós, povos indígenas, os ciganos, a população negra do nosso país, né, que está mais sofrendo, porque a pandemia ela vem acentuar desigualdades, né? Então, se o país, nosso Brasil, já é um país extremamente desigual, com a pandemia, essa situação fica mais escancarada e mais aprofundada, né, do ponto de vista estrutural mesmo. E, claro, as nossas escolas indígenas em todo o país, não só aqui no Ceará, mas em todo o país, elas já vinham, no que se refere à infraestrutura física e tecnológica das escolas, vivendo uma precariedade, não é? Embora, do ponto de vista pedagógico, né, a gente tem uma efervescência, uma riqueza pedagógica, haja visto os esforços, né, as iniciativas, muitas das vezes, a maioria dessas iniciativas desenvolvidas pela própria comunidade, pelos professores indígenas, que têm buscado desenvolver pedagogias diferenciadas, pedagogias específicas, né, algumas delas também fomentadas e apoiadas junto às universidades, né, por meio dos cursos de formação de professores. E aí, o que resulta é que, com essa pandemia, as escolas todas do país pararam, né, suspenderam suas atividades presenciais, mas boa parte delas tem conseguido oferecer algum suporte, né, às vezes nem sempre uma aula, né, uma carga horária, como está previsto nos currículos das escolas, mas tem feito algum contato, alguma interação com as famílias. Isso eu queria destacar, né, e da importância desse movimento e aí sim, que aí os professores têm feito com grande maestria, com grande responsabilidade para manter esse vínculo com as famílias, com seus estudantes. No que se refere às escolas indígenas, aqui do Ceará também, nós temos uma deliberação de todas as escolas indígenas, de que as aulas presenciais, nesse momento, elas não têm uma previsão para retorno dessas atividades presenciais. Entretanto,
muitas delas têm conseguido fazer essas chamadas aulas remotas, né, de forma emergencial. A gente reconhece a precariedade que é, a gente reconhece que nem todos os estudantes têm acesso, né, à internet, têm um computador em casa ou um celular, entretanto, parte, né, daqueles que conseguem ter, de alguma forma, os professores estão se desdobrando assim, né, estão aprendendo metodologias diferenciadas para poder fazer esse atendimento. Como também existem outras estratégias, né, que é a ideia também de entregar as atividades, né, portfólios de atividades na casa dos estudantes, para que os estudantes desenvolvam essas suas atividades didáticas, né? Os temas, Teodoro, os temas são os mais variados, né? Muitos dos temas de quem conseguiu, né, implementar essas atividades remotamente estão dentro do currículo já planejado da escola, que são os conteúdos convencionais, né? Entretanto, tem se dado destaque para se debater temas da atualidade, né, quando são estudantes um pouco maiores, porque as crianças pequenas, elas, de fato, não têm acesso e não puderam acompanhar, né, e nem é recomendado, assim, as crianças pequenininhas, o ensino remoto, né, aquelas muito pequenas, mas para as crianças maiores, para os jovens que têm conseguido, de alguma forma, ter, né, uma continuidade das suas atividades letivas, das suas atividades didáticas, pedagógicas desenvolvidas na escola, tem se tratado de temas como a realidade atual do nosso país, como essa situação sanitária que o país todo vive, né? Portanto, as escolas têm conseguido tratar dessa questão, né, definindo maneiras, né, de acordo com o que está estabelecido pela OMS, o Ministério da Saúde, as orientações para a prevenção e a contenção do novo coronavírus. Então, são temas atuais que tem conseguido entrar nos currículos das escolas indígenas aqui no estado do Ceará. Essas observações, essas pontuações que eu falo. Eu chamo a atenção aqui a importância, né, a gente sabe das diretrizes curriculares da educação escolar indígena, que fala no currículo diferenciado, né, entretanto, esse currículo diferenciado, ele carrega um compromisso muito forte com as questões locais, com as questões comunitárias. Portanto, se essa pandemia está tocando de forma bastante devastadora, né, digamos assim, já que está aprofundando as desigualdades, está, inclusive, trazendo mortes para as nossas comunidades, esses temas eles têm sido tocados por meio dos planejamentos, das reuniões que eles fazem remotamente, e por meio também dessas atividades didáticas que têm sido, que eles têm feito chegar aos. Que bom, professora Rita, né, essas explicações, esses esclarecimentos aí, né, de como que essas aulas estão funcionando, né, lá no seu estado, né, porque aqui no nosso estado também a gente está passando por essa mesma experiência, né. Então, essa troca de experiência, né, com você, né, do estado do Ceará, também para nós é muito importante. Professora Rita, né? Agradeço aí seus esclarecimentos em relação a isso. Professora Andressa, vou passar um pouco para ela agora. Voltou, professora Andressa. É com você. Passo a palavra para a professora Andressa. Professora, eu estou sem retorno do áudio.
Eu estou passando Estão me a palavra ouvindo? para você. Está ouvindo? É com você agora. Professora, eu estou sem retorno, mas eu estou enxergando aqui, então acredito que a professora tenha passado aqui para os internautas. Eu vou citar aqui também o Leandro Figueiredo, está conosco. Leandro, seja muito bem-vindo. Nós temos a professora Célia Reginaldo. Professora, seja muito bem-vinda. Ela coloca aqui boa noite aos entrevistados e todos que estão ouvindo, estão assistindo. Cledeir Pinto, que prazer ouvi-la, Rita Potiguara. Excelentes reflexões, grande abraço. Nós temos também a Rose aqui conosco. Boa noite a todos. De Manaus, né? A Rose. Como é bom ouvir a professora Rita Potiguara. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por nos acompanharem, por estarem conosco. Deixem suas perguntas, suas colocações. Nós vamos estar passando para a professora Rita aqui. Vamos estar discutindo também essa temática tão importante. Professora Teodora. Obrigada, professora Andressa. Vamos dar continuidade aqui, né, ao nosso diálogo com a professora Rita. Professora Rita, eu gostaria que você falasse um pouco também como é que os pais estão respondendo a esse tipo de atividade, né, dessa nova metodologia, porque agora, né, para as atividades de alguma forma chegar até as crianças ou jovens, né, adolescentes, precisa agora da intermediação dos pais, né? Como é que os pais estão respondendo a isso, né, professora Rita? E outra questão em relação ao contrato de professores. Não sei se lá todas as escolas são estaduais ou se são municipais, e como que está essa questão do contrato. A gente sabe, né, professora Rita, que tem algum estado que simplesmente, em alguns lugares, ou demitiram todos os professores ou não mantiveram o contrato, né? Como que está isso no estado do Ceará? Então, com relação aos pais, a gente sabe que a tarefa, né, de escolarizar, né, que educação é um outro termo, mas a tarefa de escolarizar é da escola, é dos professores. Entretanto, o que a gente tem visto é um grande esforço que as famílias, né, vêm fazendo, né, sobretudo aqui um destaque para o papel das mães, né, e é muito importante a gente demarcar esse lugar da mulher nordestina, aqui no caso nosso, da mulher cearense, né, que se desdobra, né, para que consiga dar essa atenção, fazer esse acompanhamento aos estudantes que estão tendo alguma atividade remota, né. Claro que, culturalmente, não é, a carga de responsabilidade ainda é muito centrada na escola, não é? A parte das famílias assume a educação do modo geral, entretanto, pelas condições, muitas das mães trabalham, muitas das mães ou trabalham fora, porque trabalhar em casa já é certeza disso, né? Não tem essa dupla jornada de trabalho, então fica muito pesado para as mães, nesse momento, estarem acompanhando, não é, o desenvolvimento dessas atividades, a realização dessas atividades pelas crianças. Entretanto, a gente tem visto que, como tem uma importância, a escola tem uma importância muito grande na vida das pessoas, né? Uma crença de que, por meio da escola, pode-se chegar a viver uma situação melhor, né? E aqui no caso de nós, povos indígenas, a escola ela ocupa um lugar central, um lugar estratégico, né, nos nossos projetos de vida. Há um esforço muito grande, né, por parte das famílias e por parte, principalmente aqui, demarcar o papel das mulheres, né, no acompanhamento dessas atividades de forma remota
ou quando são entregues, né, as atividades escritas, né, as atividades já impressas para os estudantes, são essas mulheres, no geral, que fazem o grande esforço para fazerem esse acompanhamento das crianças, né? Então, esse aspecto, por conta do lugar importante que a escola ocupa, né, e, embora toda essa situação, né, posta pela essa pandemia, que causou, né, esse agravamento, né, essa estabilidade também emocional, né, por conta de que muitas famílias perderam, né, pessoas queridas, parentes, perderam vizinhos, perderam pessoas importantes que têm uma história relacionada com a sua e que, de fato, a gente não pode dizer que é um contexto, digamos assim, bem entre aspas, anterior à pandemia, considerado normal, não é? A gente está vivendo um período que a gente sabe que está diferente por tudo isso que eu já relatei no início, né? Situando essa crise sanitária nesse contexto político, nesse contexto econômico, nesse contexto de desequilíbrio ambiental, né? O desmatamento, aí o nosso Pantanal, né? Pegando fogo, que a gente está vendo aí a morte de muitas espécies animais, muitas plantas que foram queimadas, e isso, os efeitos que a gente vai sentir mais na frente, será bastante grave, né, bastante agravante para o nosso modo de vida. Entretanto, a gente já sofre os reflexos desse contexto, digamos assim, de mudanças climáticas, de tudo isso no nosso cotidiano e na nossa escola, né? Isso tem a ver também, tem reflexos também nas nossas formas de relacionamento, né? Que aí, com a pandemia, a gente tem essa situação de bastante desequilíbrio, né? Outra situação que a gente gostaria de destacar é que os professores, né, e aqui, assim, eu acho muito importante, né, destacar o papel dos professores, né, os professores, e aqui, especificamente, no nosso caso, dos professores indígenas. A gente sabe que, em todo o país, a grande maioria dos nossos professores, eles são contratados temporariamente, né, aqui também no Ceará é essa situação. Entretanto, por conta desse período de não realização de aulas presenciais, não houve nenhum corte, né, nos contratos dos professores, não houve diminuição dos seus salários, como, infelizmente, ocorreu, a gente sabe que ocorreu em outros estados, né, outros estados a gente soube, secretarias de educação, que cortaram, né, o contrato temporário do professor, diminuíram o salário, etc. Aqui no estado do Ceará, não, os contratos continuam da mesma forma que já haviam sido estabelecidos, está tudo funcionando regularmente, mas eu quero destacar aqui, em que pese essa situação um pouco mais confortável, né, como aqui o estado do Ceará e outros estados que não mexeram, né, nos contratos temporários dos professores, eu quero destacar aqui ainda a precariedade que isso representa para a situação trabalhista desses profissionais, né? Os professores indígenas são profissionais, né? Profissionais que se formam, estão em formação, outros já estão formados, profissionais que atuam, né, às vezes em condições muito ruins, né, de acesso à escola, entretanto, são profissionais que merecem serem respeitados naquilo que são as garantias legais, as garantias salariais de um profissional da educação. E o que a gente, enquanto movimento indígena, defende é que haja, de fato, a regularização da categoria do magistério indígena e do professor indígena, né? Muitos estados ainda nem sequer criaram a carreira do magistério indígena, a categoria professor indígena, nunca fizeram concurso público, aqui o estado do Ceará é um destes estados, né? E que essa discussão e essa realização do concurso público, ela é benéfica, ela vai
é um passo importante para essa consolidação da educação escolar indígena, consolidação das escolas indígenas nesse cenário do Sistema Nacional de Educação, onde as escolas indígenas, onde a carreira de magistério indígena, onde o professor indígena está inserido. Então, é importante, eu quero destacar isso, né? A gente tem alguns estados que conseguiram, sim, por meio de leis, por meio de esforços para a realização de criação da criação do magistério indígena, da categoria do professor indígena, da carreira do professor indígena, e conseguiram realizar concurso público. Infelizmente, são muito poucos, não é? A grande maioria dos nossos estados brasileiros ainda não fizeram isso. E destacar que a gente tem, do ponto de vista legal, um amparo, né? Nós já tivemos, no Plano Nacional de Educação, de 2001 a 2011, nós tínhamos um capítulo específico sobre a educação escolar indígena, e lá entre uma das metas e os objetivos que estavam postos, estava justamente essa: criar a carreira de magistério indígena, criar a categoria professor indígena e realizar concurso público específico. Daí nós tivemos também todas as nossas diretrizes do Conselho Nacional de Educação, elas também são enfáticas nesse sentido. Elas destacam que, para executar o projeto pedagógico de uma escola indígena que atenda aos anseios das comunidades indígenas, quem é o melhor profissional para tocar esse projeto, para desenvolver esse projeto, é o indígena. Portanto, a necessidade de estruturação, né, dessa carreira de professor indígena nos quadros do magistério no âmbito dos estados. Era isso. Muito bem, professora Rita, que está conosco esta noite, né? Conversando, dialogando um pouco conosco, como é que está a situação, né, da educação escolar indígena no estado do Ceará, trocando experiência aqui conosco, né, professora Rita? Antes de darmos continuidade, eu passo a palavra para a professora Andressa. Como é que está aí a interação com os nossos internautas? Não sei se a professora Andressa está me ouvindo. Agora sim, agora eu estou, voltei com o retorno aqui. Vamos lá, então, nós temos aqui deixa eu ver, a Cledeira eu já citei, a Rose Luciana já citei também, o Leonardo Garcia está conosco, o professor Neymar fazendo suas colocações aqui também no chat, só um pouquinho, subiu aqui, regularização da categoria do magistério indígena, só um pouquinho que subiu aqui, espera lá. É uma pauta histórica do movimento indígena que o Estado brasileiro se omite. Colocação aqui do professor Neymar. Deixa eu ver se eu passei alguém aqui sem citar. É isso, pessoal, eu vou deixar aqui no bate-papo, aqui na conversa, no chat, o link do YouTube, para que você também consiga acessar, se inscrevam lá no canal do Tecorá, que você possa compartilhar com seus contatos, seus amigos também, o nosso canal aqui do YouTube. Nós temos aqui, deixa eu ver, a Luciane também está conosco. Pessoal, às vezes acontece de passando aqui, mas eu vou dando uma olhadinha, eu vou lembrar de todo mundo, tá? Pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Lembrem de deixar suas contribuições, professor Neymar aí interagindo também com o pessoal no chat. Vou deixar o link, como eu falei, do YouTube, para que você também consiga compartilhar aí com seus contatos, certo? Inscrevam-se lá no canal, para que você consiga acompanhar as nossas lives, você pode também estar assistindo depois. É isso, professora. Muito bem, obrigada, professora Andressa. Vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, né, com a professora Rita. A professora Rita foi citando, né, algumas questões, assim, fundamentais, que atinge realmente a categoria de educadores indígenas do nosso país, né, entre elas, realmente, a falta dessa política pública que assegura, né, o plano de cargos e carreira dos professores indígenas, questão do concurso público, né? Nós que estamos aí sempre na luta, né, na luta constante,
a gente sabe e vem acompanhando, né, essa dificuldade aí do Estado brasileiro de garantir, de efetivar essas políticas no campo da educação, né. Por isso mesmo, né, que a professora até citou já que teve a primeira conferência, né, nacional de educação escolar indígena em 2009, depois teve a segunda conferência, e na segunda conferência, né, os temas abordados continuam, né, essas mesmas dificuldades que nós estamos colocando, que a professora Rita está colocando aqui. Nós avançamos bastante, né, no campo legal, né, mas precisamos avançar muito ainda na prática, né, na efetivação aí dos nossos direitos. E, então, professora Rita, nós sabemos também que a professora Rita, mesmo estando lá no Ministério da Educação, durante os 7 anos, né, ela nunca abandonou a discussão das organizações indígenas em torno do direito da educação escolar indígena, né, e tanto é que hoje, né, professora Rita, tem a professora Rita, a professora Alva, né, a Rose, o professor Gerson, e muitos outros, né, tem eu também, a gente está aí puxando aí essas discussões que a professora citou, para a gente voltar a colocar essas pautas nas mesas, né, do executivo, do legislativo, ou mesmo do judiciário, né, porque constantemente temos que estar lutando, né, para que nossos direitos não sejam retirados, muito pelo contrário, para que se mantenha e que, de alguma forma, o Estado venha implementar ou efetivar, né, esses direitos, que é uma luta constante, uma luta árdua, que todos nós, povos indígenas e educadores indígenas, passamos por isso. Então, professora Rita, eu gostaria que você fizesse, assim, um convite, um chamamento, né, para os nossos parentes aqui do estado de Mato Grosso do Sul, para participar, né, da reunião que a gente está tendo toda sexta-feira, pensando, organizando, né, distribuindo tarefas para que a gente possa realizar esse encontro do Quinto FENEI, que vai ser, assim, um encontro necessário, como eu falo, né, e muito importante, fundamental para nós nesse momento, mesmo no contexto da pandemia, nós não podemos, assim, parar, né, a nossa luta mediante isso. Então, professora Rita. Obrigada, Teodora. Então, o que nós temos que mostrar, né, até porque faz parte da nossa vida, né, historicamente nós, povos indígenas, utilizamos de diversas estratégias, de diversas formas, né, para sobreviver, utilizamos de várias estratégias, e nesse momento, né, de ataques aos nossos direitos, nesse momento tão caótico, né, que nós estamos vivendo, né, gravado todo esse contexto por essa pandemia, nós não podemos ficar de braços cruzados, nós temos que, sim, nos mobilizar, nos mantermos articulados, né, trazer, como Teodora muito bem falou, as nossas pautas, né, para o cenário público, o cenário político, seja no âmbito da União dos Estados e dos municípios, né, é importante nós agirmos, e aqui eu quero chamar a atenção para a importância desse momento da gente investir nos cenários locais, no contexto dos estados, no contexto dos municípios, embora, claro, que a gente não abra mão do contexto da União, né, do contexto nacional do modo geral. Entretanto, como a gente sabe que a União, né, o Poder Executivo, nesse momento, né, especificamente do Ministério da Educação, especificamente do Conselho Nacional de Educação, onde nós perdemos uma vaga que nós tínhamos desde 2003 para indígena como conselheiro da Câmara de Educação Básica, portanto, o contexto não é um contexto promissor, né, no âmbito nacional, nós precisamos, claro, nos mantermos mobilizados e em movimento para que a gente consiga trazer essas nossas pautas para esses cenários, mas, sobretudo, investir
nos contextos locais. E aqui estados e municípios têm um papel importante nesse cenário, né? A gente vê, no caso da saúde, no caso da cultura, nós estamos vendo os estados e os municípios agindo sem o apoio da União, né? Por exemplo, muitas pautas da cultura, né, que eram pautas da cultura do Ministério da Cultura, por exemplo, e que foram abandonadas, os estados abraçaram essas pautas e estão dando continuidade a algumas delas, né? Então, da mesma forma, a gente aposta nessa articulação mais próxima, nessa articulação com os estados e municípios. Afinal de contas, são eles os responsáveis pela oferta da educação escolar indígena, né? Já está lá no decreto 26, né, de 2001, de 91, aliás, em que a responsabilidade pela oferta da educação escolar indígena compete aos estados e municípios. Portanto, nós, com a realização do 5º Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, o fórum, ele é uma mobilização permanente, um movimento permanente, entretanto, todos os anos, tem um momento em que é um momento de maior articulação, um momento de maior atuação e envolvimento de tanto dos indígenas que fazem a educação escolar indígena, das organizações indígenas também, como também dos parceiros da educação escolar indígena. Então, nós estamos, esse ano, na realização do 5º FENEI, como nós chamamos. Esse 5º FENEI tem uma pauta de reuniões, né? Se possível, eu peço o apoio aí do professor Neymar, que ele disponibiliza no chat, aquela agenda que nós temos, né, definida de encontro, aquela programação, onde nós vamos realizar todas as sextas-feiras. A gente vai realizar reuniões, já tivemos a primeira, na sexta-feira passada, com a organização de professores indígenas. Nessa próxima sexta teremos continuidade, né? Ainda continuaremos discutindo com as organizações de professores indígenas, mas também com outras organizações, né? Organizações de base comunitária, e que a gente traz para o centro das discussões como é que está a situação da educação escolar indígena em cada estado, em cada contexto, em cada comunidade. Nesse aspecto, nós temos discutido formação de professores, concurso para professor, nós temos discutido também como é que tem se dado as atividades, né, nesse período de pandemia e de pós-pandemia, o que é que se está discutindo nesse sentido. Nós temos discutido também os cursos de licenciaturas interculturais, temos também vamos também realizar, além desses encontros todas as sextas-feiras, né, que a gente está chamando de reuniões, nós vamos também realizar lives temáticas, né, onde a gente vai estar discutindo o Fundeb, né, nós tivemos a aprovação do novo Fundeb, e vamos entrar agora para a regulamentação. Vamos discutir também a criação do Sistema Nacional de Educação, e nessa criação, como é que se articula, né, com a educação escolar indígena, como é que a educação escolar indígena se articula dentro ou com esse Sistema Nacional de Educação, e é uma pauta importante para nós indígenas, para nós parceiros, que desenvolvemos projetos e cursos, inclusive, de formação de professores, por meio das universidades e institutos federais, são todos os nossos parceiros na realização desse fórum, né? Então, é importante, aqui eu peço, convido, né, todos os colegas, né, envolvidos com a educação escolar indígena, a se envolverem nas nossas atividades, né? A gente está disponibilizando por meio de uma página específica que nós temos, né, no Facebook, da Educação Escolar Indígena. Nós temos também um grupo de WhatsApp chamado FENEI, em que a gente divulga essa nossa programação, em que a gente coordena, que a gente planeja todas essas atividades, em que a gente trava discussões importantes em relação à educação escolar indígena, junto com os diversos atores que fazem a educação escolar indígena no nosso país. Portanto, eu convido, né, todos os parentes, todos os parceiros a a gente vai usar os nossos, né? Se todos os ataques que a gente
sofrendo do ponto de vista de agressão aos nossos direitos. Se alguém tinha nesse seu projeto nos desmobilizar, calar a nossa voz, isso nós vamos mostrar que não é possível, não é? E a realização do nosso fórum é justamente para isso. O Quinto FENEI vai trazer nossas vozes indígenas, vai trazer as nossas insurgências, vai trazer as nossas resistências, e, a partir disso, a gente vai mostrar que temos estratégias para conseguir defender os nossos direitos educacionais. Muito obrigada, professora Rita, aí, pela exposição, pela fala, pelo convite, né? E reforçar, então, né, aos nossos internautas a importância, né, de estar acessando, né, a reunião, de estar participando, de estar colaborando por algo que nós pretendemos buscar, né, agora e também para o futuro da educação escolar indígena no nosso país, né. Antes da gente ir para o encerramento, né, professora, gostaria de passar novamente para a professora Andressa, e depois a gente vem aí com a última questão, né, para a professora Rita. Gente, fiquei quase doida aqui, porque agora eu vi que tem comentários lá no YouTube, tem comentários aqui no Facebook, e nós estamos utilizando uma plataforma nova hoje, então, para mim, foi novo. Por isso que alguns comentários eu não havia visto aqui. É a Luciane Machado, que está conosco, a professora Lu, parceira do projeto aí também. Lu, seja bem-vinda. Agora eu entendi, né, qual Lu... Nós temos aqui também a Thalita Rolim conosco. A Thalita faz parte é membro do COMAD, também sempre está acompanhando as nossas lives, tem nos apoiado aí, né? O COMAD também apoia o projeto. O professor Neymar deixou várias contribuições aqui, ele deixou o convite também da reunião, isso, né? Do Fórum Nacional de Educação, deixou o link ali para que vocês possam estar acessando, pessoal, e participando. O professor Neymar deixou várias contribuições ali, então, para todos, para que todos que estão conosco possam acompanhar aí, clicar no link, participar. É isso. No sábado, vou aproveitar aqui o momento, né, professora Teodora, dar um recadinho. Nós temos as lives na segunda-feira, no Facebook, e nós estávamos fazendo as lives de sábado no Instagram, nosso Instagram Tecorá Maraneri. E agora nós vamos migrar novamente aí para o Facebook. Então, sábado, às 13 horas, horário aqui do Mato Grosso do Sul, nós teremos live também aqui no Facebook, certo? Já estou aí fazendo convite para o nosso palestrante da tarde. A live ela é um pouquinho diferente das lives de segunda-feira, também muito interessantes. Então, acompanhem, lembrem de curtir a página para que você receba toda essa programação. Quando nós entrarmos no ar, você recebe aí a nossa programação e você consegue acompanhar as nossas lives. E lembrem de se inscrever no canal agora também do YouTube, para que você conheça um pouco mais o projeto, apoie, seja parceiro. É isso aí, professora Teodora. Muito bem, professora Andressa, também aproveito e agradeço, né, a participação de todos os internautas. Nós temos aqui, além de nós da coordenação, né, do projeto, nós temos também outros apoiadores, coordenadores que estão nas escolas indígenas, né, e uma é a Luciane. Muito obrigada, em nome da Luciane, a professora Célia também, né, que está sempre aí nos apoiando, nos ajudando, nesse trabalho aí, né? Então, professora Rita, nosso horário, né, passa muito rápido, mas estava muito bom a gente fazer nessa conversa com você hoje. Você traz informações, experiências, né, muito ricas, diferenciadas também, mas que tem algumas questões que o que acontece lá, acontece aqui também, né? É uma demanda nacional, e é importante, então, a gente fazer essa discussão, né, no âmbito nacional, mas quem vai trazer as discussões, as demandas, são os educadores indígenas dos municípios, dos estados, né, e lembrar que na reunião de sexta-feira passada, nós tivemos mais de 100
pessoas participando, né, dessa reunião de sexta-feira. Muitos representantes de diferentes organizações educacionais indígenas de diferentes estados do país. Então, deixo aqui, né, e reforço aí o convite. Então, professora Rita, eu gostaria que você agora fizesse as suas considerações finais, né? Foi muito bom nessa nossa conversa aí, e muito importante, fundamental para todos nós, mas pelo horário, né, nós estamos já no final da nossa live, né? Então, passo a palavra para a professora Rita. Então, é sempre muito bom, né, conversar, essa troca eu acho bastante enriquecedora, e como agradecer, né, pelo convite, agradecer e parabenizar a iniciativa, eu acho que é uma iniciativa muito válida, eu acho que a gente tem que se apropriar desses meios, né, de encontros que a gente tem, né, da gente conseguir comunicar, né, o que a gente está fazendo, o que a gente vem discutindo, o que a gente vem construindo. Eu acho que a gente também tem que se valer dessas tecnologias, né? Claro que a gente sabe que a grande maioria não tem acesso, mas a gente sabe também que tem uma facilidade, né, por alguns meios de se acessar a informação, de se buscar informação. Portanto, nós também temos esse dever político, esse dever moral, esse dever ético de estarmos também ocupando estes espaços para que a gente comunique, né, sobre os nossos projetos, os nossos fazeres, né, os nossos saberes. Como palavras finais, Teodora, que eu queria deixar aqui, é que chama a atenção a importância, né, o valor que tem essa articulação, uma articulação grande da comunidade, né, das suas diferentes lideranças, com os professores, com pais, com estudantes, com os membros das secretarias de educação, dos conselhos locais, das universidades, todo mundo se irmanar, se encontrar. Claro que, embora a gente saiba, e é salutar muitas vezes, né, que tem umas divergências, que tem os contraditórios, mas que se a gente se fortalecer localmente, a gente consegue avançar nessa pauta que é tão importante, nessa pauta que tem a ver com os nossos direitos, que tem a ver com os nossos projetos de vida, né? Indiscutivelmente, a gente sabe qual é o papel que a escola hoje atua, né? A gente sabe historicamente que a escola veio para que negasse a nossa existência, para que, por meio de um currículo, por meio de práticas pedagógicas que apagasse o nosso modo de ser, negasse as nossas línguas, etc. Entretanto, nós estamos num esforço muito grande, né, de nos apropriar desse ambiente, né, que é a escola, desse aparato institucional, desse aparelho ideológico de Estado, como diria Althusser. A gente está nesse esforço de nos apropriar dessa escola e fazer com que essa escola sirva aos nossos interesses, sirva às nossas demandas. E aí, nesse sentido, eu chamo a atenção da importância das nossas articulações de base local. É importante que nós, sobretudo os professores indígenas, a gente não se envolva apenas no nosso fazer cotidiano de dar as aulas, mas que a gente discuta todas as nossas questões da educação escolar, do modo geral, que a gente discuta os projetos os problemas da nossa comunidade, né? E a escola tem um papel muito importante nesse cenário. Então, mais uma vez, eu quero agradecer muitíssimo, tá certo? E fico sempre à disposição dos parentes, dos parceiros, podem contar comigo sempre que precisarem, então, também do que eu puder contribuir, tá certo? Você sabe que a parenta Rita Potiguara não foge à luta. Muito obrigada. Um abração a todos. Agradecer muito a audiência das pessoas que estão participando, né? Nos saudando, nos enviando questões. Muito obrigada. Professora Andressa, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar?
Deixa eu citar o comentário da professora Luciane aqui, a Lu Machado, um assunto importantíssimo que os educadores indígenas busquem estar mais a par deste assunto, porque somos nós que iremos buscar que os mesmos aconteçam. Deus abençoe vocês. Obrigada, Lu, pelo seu comentário, pela sua contribuição. É isso aí, gente. Agradecer à professora Rita, que prontamente nos atendeu. Nós até transferimos a live, né, da segunda-feira passada para hoje. E tanto ela quanto o professor, né, estavam nos deram esse retorno, esse apoio aí em participar. Então, agradeço aí a professora Rita pela sua participação. Importante, né, a explanação, é importante o assunto, a discussão. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam, que nos acompanham, que têm acompanhado as lives aí do projeto Tecorra Maranhenri, tanto no Instagram, aqui na página de Facebook e agora também lá no YouTube. Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite. Professora Teodoro, obrigada. O pastor Valdomiro aí também está nos bastidores, está fazendo transmissão. Pastor, obrigada aí. E é isso, professor Neymar, até mais. Então, professora Andressa, obrigada. Quero também agradecer, né, toda a equipe aí do Tecorra Maranhense. Em nome da professora Rose, né, quero agradecer a todos os demais que participaram de outros estados. Em nome da professora Célia, agradecer aí, né, o pessoal de Dourados, aqui do meu município, da minha aldeia, que está participando. E em nome da professora Cledeir, né, agradecer a todos os demais também que estão participando aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Então, a participação de cada um é muito importante. Agradecer mais uma vez, professora Rita, e parabenizar, né, pelas falas, pelos esclarecimentos, pelas experiências que você passou, e fica aí, né, para a gente continuar a nossa conversa. Não vai pensar que hoje é o primeiro e o último, tá, professora Rita? Nós vamos fazer outros diálogos aí em torno da educação escolar indígena, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez, né, o pastor também, que está nos bastidores aí, os demais, né, e que Deus nos dê, né, um bom descanso, uma boa noite de sono e uma boa semana. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando, né. Agradecer aí a todos, tá? Professora Andressa, e mais uma vez a professora Rita, e parabenizar, tá bom? Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Que?